Olá, estamos começando mais um Visão Social aqui pelo canal 7 da NET. E olha, hoje com muitas informações importantes para mim, para você, para todos nós. Estamos com a Juliana Freire, que é diretora da 126, a mais famosa 70ª, 26ª Zona Eleitoral de São José do Rio Preto. Juliana, prazer falar com você, obrigado por aceitar o convite da nossa produção. Prazer é todo meu, Fábio. Valeu. E olha, vamos começar com a pergunta que todo mundo está querendo saber e todo mundo está precisando dessa informação de qualidade. Juliana, o que mudou na legislação eleitoral para essas eleições que talvez seja uma das mais polarizadas do país? Ocorreram várias mudanças e todas elas considerando a legitimidade do pleito, a segurança e a transparência. Uma que eu vou ressaltar ali para a gente começar a conversar é a respeito do número de auditorias, de urnas que serão auditadas no dia da eleição. Não sei se é de conhecimento geral, mas a gente faz auditoria, seleção de algumas urnas eleitorais para que a gente faça auditoria ao mesmo tempo que ocorre a eleição. Então, antes a gente fazia com um percentual mínimo de 1%, né? E agora a gente aumentou esse percentual para 3%. E essas urnas, elas são urnas preparadas, na verdade, para ir para as sessões eleitorais. Elas vão, inclusive, para a sessão eleitoral. E há um sorteio nos tribunais regionais eleitorais dos estados. E aí, deste sorteio, nós selecionamos as urnas que foram sorteadas e levamos para a sede do Tribunal Regional Eleitoral, no nosso caso, em São Paulo. Então, essas urnas, no domingo, elas são auditadas simulando um voto como se fosse numa realidade. Perfeito. Só que aí as pessoas vão cantando os votos, né? Eu votei em fulano, votei em ciclano, com os votos reais dos candidatos que estão nas urnas, como se fossem preparadas mesmo para o dia da eleição. E no final da eleição, elas encerradas, eles fazem a checagem das quantidades de votos que foram determinados para um candidato X. Sim. E os cantados para outro candidato e faz a comparação para provar que, na verdade, tudo que entra na urna, a quantidade de votos inseridos na urna é exatamente o resultado que sai no boletim de urna final. Perfeito. Isso é muito importante, a gente sabe da segurança e conhece a segurança das urnas eletrônicas, da lisura desse processo eleitoral. Isso é muito importante que fique bem claro para todos, sobretudo nessa gestão do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Essas urnas foram testadas, retestadas e elas só vão, né, Juliana, para o local de votação na noite anterior, é isso? Isso, na verdade, assim, há uma logística. A partir da sexta-feira, as zonas eleitorais, elas trabalham em cima da logística que for mais adequada e segura para a sua região, para a sua jurisdição. Então, por exemplo, aqui na 126 as urnas vão na sexta-feira e desde a sexta-feira elas já ficam escoltadas, né, com o apoio da Polícia Militar ou da Guarda Civil, se houver no município, para que ninguém mais entre no local de votação. Então, nós enviamos essas urnas na sexta. No sábado, todas as zonas eleitorais elas devem ir até o local de votação, ligar essas urnas, testar a urna para ver se ela vai funcionar adequadamente no outro dia. Então, é mais um teste antes do real, né, antes do valendo. E a gente verifica se a sessão está adequada, se há acessibilidade. Então, é feita toda essa vistoria prévia para que no domingo de eleição todo mundo possa votar tranquilamente. Legal. E uma pergunta também que todo mundo quer saber, enfim, o que pode e o que não pode e até quando pode-se fazer uma campanha política? Um candidato, por exemplo, pode dar uma entrevista normal num programa de TV ou num programa de entrevistas sobre determinado tema? Ou como é que está funcionando a legislação? Bom, em relação a entrevistas, né, eles podem dar entrevistas, mas você precisa ofertar ao mesmo tempo para o outro candidato. Sim. Então, para que haja equilíbrio. Em relação à manifestação de informação, ela é livre. Então, você manifesta a sua opinião na internet, enfim, ou ou numa entrevista, ou em qualquer lugar. Porém, tem que ter cuidado com o que vai dizer, porque a gente não pode propagar fake news, né? Sim, quando você sabe que a desinformação está ali presente, então tem que ter esse cuidado, mas a manifestação de pensamento é livre, os candidatos eles podem fazer entrevistas, não há problema nenhum, e os comentaristas eles podem, ao bel prazer, conforme eles vão avaliando o processo eleitoral, também podem na televisão fazer todos os comentários pertinentes e possíveis
possíveis acerca do pleito. Não há Perfeito. problema. A gente tem, inclusive, tem feito aqui no Visão Social, na entrevista, com até alguns candidatos que toparam, né, bater um papo com a gente. Com um a gente fala de segurança, com outro a gente fala de, né, enfim, assuntos pertinentes à sociedade. Então, a gente só pede não faça campanha política aqui, não critique ninguém, porque eu acho que é isso que é importante, né? Falar sobre um tema que interessa a população. E isso é livre, né? Exatamente. Esse cuidado é que tem que ser seguido mesmo. É a democracia. Então, evitar, né, que se ofenda outro candidato, evitar que se propague quando você tem a certeza do conteúdo, sendo ele inverídico, né? Okay. Então, esse tipo de situação precisa ser controlada mesmo, mas até para evitar o desequilíbrio eleitoral. Porque a justiça eleitoral, ela preza pelo equilíbrio. Exatamente. A nossa missão é propagar a legitimidade das eleições. Então, para ser legítima, ela precisa estar equilibrada, todos precisam concorrer adequadamente, né? Todos precisam ser mostrados, a campanha é necessária, as pessoas precisam conhecer os seus candidatos, as propostas, então isso é necessário, mas com equilíbrio, com parcimônia, dando chance para todos, com transparência, né? E com informação correta, verídica. Exatamente. Isso é muito importante, porque a gente sempre fala, né? O Visão Social tem essa preocupação que é transmitir a informação de qualidade, uma informação que o telespectador possa confiar, possa saber que essa informação é realmente checada, averiguada e que ele pode absorver isso como um fato. E isso é muito importante, porque a desinformação ela mata, a desinformação leva ao erro, a desinformação talvez você não tenha tempo de corrigi-la. Então, por isso, nós da imprensa temos sobretudo aqui no Canal 7 da NET, na TV Rio Preto, a gente tem essa preocupação de levar até o telespectador a informação de qualidade. E esse é o mesmo objetivo do Tribunal Superior Eleitoral e de vocês, né, que são servidores da Justiça Eleitoral e que têm a função de também informar adequadamente o que diz a lei, para deixar os candidatos afiados, né? Para não fugir da regra, não é isso, Juliana? Exatamente isso, esse é o propósito. Legal. E assim, a mídia social, ela tem, na verdade, é quase que um terceiro poder ali, né? O Estado, o povo e a mídia, porque se vocês não fizerem esse papel, se vocês não verificarem, checarem as informações e transmitirem da forma mais transparente e correta possível, a população ela vai ficar realmente sem chão, e sem a mercê saber também de qualquer coisa, exatamente, né? A mercê de qualquer. Então é extremamente importante mesmo a participação da mídia. Somos parceiros nesse sentido de levar a democracia adiante. Legal. Agora uma pergunta mais assim direcionada a você, a carreira. Por que você escolheu trabalhar na Justiça Eleitoral? Como é que foi isso? Há quanto tempo você já atua? Eu estou há 17 anos na Justiça Eleitoral. Não parece? Parabéns. Parabéns. A gente agradece. Estou há 17 anos no TRE, né? Sou servidora do quadro do TRE São Paulo. Na verdade, meu pai era servidor público também, não do TRE, mas ele era servidor público da imprensa oficial do Estado. Ótimo. E eu cresci nesse universo de servidores públicos, de pessoas que, na verdade, não visam o lucro, mas visam servir. Então, eu visto essa camisa desde criança com a minha família, na minha casa, e aí eu pensei, bom, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu gosto do judiciário em si, em especial vim para a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, e acertei, porque a democracia eu acho que é o melhor tema para se tratar dentro do judiciário. Que bacana, e o senso de civilidade, né, Juliana, que eu acho que está embutido em cada um de vocês, que vocês carregam com vocês, isso é muito bacana, né? Exato. Na verdade, assim, sentimos-nos muito orgulhosos de estarmos aqui, né? Então, quando a gente vê uma urna na rua, as pessoas votando e a democracia acontecendo, eu tô até arrepiada agora, é muito empolgante. Bacana, eu tô arrepiada, tamo porque junto. É muito empolgante para a gente, é mais do que um trabalho, é a realização de algo que faz mover a população brasileira. Então é importante que a instituição esteja forte, é importante as pessoas saberem que os servidores eles são muito empenhados no que fazem. Os meus colegas são de dar orgulho porque eles abraçam mesmo a causa. Muita gente comprometida, muita gente querendo que você vá votar. E saiba que o seu voto está na urna para você escolher a melhor forma de alguém governar esse país. E é importante, a gente faz isso com bastante prazer. E olha, é uma satisfação para a gente ouvir as suas palavras como cidadão brasileiro, como jornalista, porque assim, e aqui fazer um destaque, um elogio a todos os servidores
da justiça brasileira, do judiciário como um todo e, sobretudo, nesse momento da justiça eleitoral, porque a função, o trabalho de vocês é muito importante. E detalhe, nós temos o processo eleitoral mais evoluído do planeta. Você vota e ao final do dia, poucas horas depois, você já sabe o resultado, né? Você já conhece o primeiro, o segundo turno, se não tem, se foi eleito em primeiro turno, com o sistema eleitoral, que são as maravilhosas aqui, gente, olha isso. Essas daqui são as antigas e as bonitonas lá, ó, que a gente vai usar agora em 2022, em outubro, estão ali, ó. Então, assim, isso é uma conquista muito grande para todos nós brasileiros e deve e é motivo de orgulho, né? Exatamente. As urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, na verdade, ela acaba sendo única no sentido de instituição forte, que fiscaliza, que é a parte do poder executivo. Então, a gente tem autonomia para levar realmente o pleito adiante com segurança, com transparência, e as urnas eletrônicas são o maior exemplo de que há segurança no pleito, porque quando os votos eram feitos em papel, na hora da apuração eram descartados votos com uma intenção num candidato que porventura a pessoa poderia ter preenchido de forma errônea, e aquilo anulava a intenção da pessoa, quer dizer, a pessoa foi votar e o voto dela acabou sendo anulado na apuração, ou em situações que mesmo com toda a fiscalização que havia, eram papéis que, se você brincam, os juízes da época, eu não peguei essa época, mas eles brincam que se você tivesse que contar a mesma quantidade de votos para o candidato 10 vezes, não estariam da mesma forma. Não se comprovaria 10 vezes, elas dariam números diferentes nas 10 vezes contadas. A urna eletrônica não tem essa possibilidade, né? E ela é auditável, né? Então, assim, nós temos inclusive um processo de cerimônia de carga e lacração, que ela acontece antes de levarmos as urnas para os locais de votação. Perfeito. Então, aqui na nossa zona eleitoral, cada zona ela escolhe um período, uma data, né, de acordo com a sua logística. Nós faremos aqui no domingo, por exemplo, que antecede a eleição. Então, é uma cerimônia que convidamos, inclusive, a sociedade para participar, para vir, para verificar, para fiscalizar. Então, fazemos a carga com os dados dos eleitores, com os dados dos candidatos, fazemos a lacração nessa cerimônia, com a presença do juiz eleitoral, do promotor eleitoral, justamente para garantir que a urna vai com os dados e sem voto nenhum dentro dela, zeradinha, bonitinha. Então, fazemos uma auditoria aqui também. Então, a urna, ela trouxe isso, a segurança de que se você votou em fulano, a sua intenção vai estar computada dentro da urna. Perfeito. Tá gostando? Então segura, porque a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o segundo bloco da Visão Social. Fica aí. O nosso curso de odontologia da UNORTE está entre os 10 melhores do Brasil. Estrutura de primeira, com 72 consultórios, com tecnologia de última geração. A única faculdade com prática supervisionada desde o primeiro ano. Corpo docente formado por mestres e doutores. Aqui na UNORTE você tem a melhor formação em odontologia. Unipós, UNORTE. Nada se compara. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Estou aqui com o Fábio. Nós estamos no estúdio, no novo estúdio da TV Rio Preto. Nós estamos mudando, viemos para um estúdio especial aqui dentro da UNORTE, porque daqui nós vamos fazer muita coisa levando para a cidade, levando para Rio Preto, levando para você. A sociedade, as indústrias, o comércio, os fatos que acontecem na rua, isso tudo nós vamos trabalhar em cima para ajudar as pessoas que precisam, ajudar o governo, que é a nossa função. Exatamente, né? Colaborar, informar e dar alternativas. E tudo isso humanisticamente. E ao vivo. Sem perder a linha. Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente, ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, pra entender melhor as aulas, as matérias.
E estamos de volta com o segundo bloco do Visão Social, hoje recebendo Juliana Freire, diretora da 70ª Zona Eleitoral de Rio Preto. Acertei? Acertou. É bom a gente falar, porque a gente trabalha também, né? A gente fala pouco, né? 70ª, 26ª, é sempre 126, né? Aqui a gente chama de 126 para não errar. E continuando o nosso papo gostoso e informativo sobre a Justiça Eleitoral, as eleições de 2022, desse ano que acontece, primeiro turno dia 2 de outubro. Juliana, muita gente fala, eu quero o comprovante, né, do meu voto. Você tem o comprovante do seu voto. Agora, por que não sai o nome do candidato que você votou? Porque no passado, a Juliana vai explicar. Porque no passado isso era garantia de votar em alguém que alguém determinou para você votar. Ou seja, a compra do voto, né? O voto de cabeça. Exato. Então, assim, é para evitar mesmo que as pessoas, óbvio que nem todos têm essa intenção, mas ainda há situações em que as pessoas, elas vendem os seus votos ou são induzidas a terem que votar em determinado candidato, e a prova se dá ocorreria justamente se houvesse esse tipo de comprovação, se ela saísse da sessão eleitoral com uma indicação de quem ela votou. Quem ela votou. Né? Então, exato. Toda a construção do sigilo do voto, toda a construção da segurança do voto e da liberdade de voto seria destruída com um simples papel dizendo você votou em fulano de tal. Então, perfeito. Quanto menos informação sobre o seu voto, que é seu, é secreto, você fala para quem você quiser e se quiser, exato, melhor. Isso é liberdade, isso é democracia, isso é independência. Porque antes, eu vou até acrescentar no que você disse, Juliana, exemplo. O fulano tem X funcionários. Então o que ele fazia? X funcionários votam na zona eleitoral X. Ali teriam que ter X votos, né? Então era imposto aos funcionários, aos servidores votarem naquela pessoa. E tinha mais ou menos, tem até aquela coisa, recolhe o título de eleitor e devolve depois, quando a pessoa confirmou o voto. Então, esses são crimes que eram cometidos, né, anteriormente, e que hoje já fica mais complicado a pessoa cometer esse tipo de crime. Por isso que é importante, gente, você ter a independência no momento do seu voto. Você votou, você sabe em quem votou e você tem o comprovante que você votou naquele dia, naquela eleição, naquela zona eleitoral, com absoluta independência e segurança. Isso é fundamental, né, Juliana? Exatamente, é fundamental. É o que você falou, assim, não é um caso do passado, infelizmente, ainda ocorre esse tipo de situação. Em cada eleição, recebemos denúncias de pessoas, de situações como essa, de distribuição de marmita, por exemplo, no dia que antecede a eleição, comprando o voto da pessoa. Então, acontecem essas retenções de títulos eleitorais. Isso ainda ocorre, óbvio que de forma em menor quantidade, né? Mas infelizmente ainda ocorre. E se a gente tivesse qualquer sistema que ainda pudesse comprovar essa situação, aí sim que eu acho que se multiplicaria essas situações. Juliana, eu recebo uma denúncia que fulano de tal está cometendo um crime eleitoral. A quem eu devo fazer essa denúncia no dia das eleições? Como é que funciona? Na verdade, não precisa necessariamente ser no dia das eleições. Nós temos um aplicativo que se chama Pardal. Então, nas lojas de aplicativo, você consegue baixá-lo e aí você tem a opção de fazer uma denúncia, né, de qualquer situação que seja. Perfeito. Se ela for relacionada, porque o Pardal ele foi criado para propaganda irregular, né, principalmente. Depois a gente percebeu que ele poderia ser alimentado com outras informações. Aprimorou? Aprimorou. E aí o que acontece? Quando é uma propaganda eleitoral, a gente já, com o poder de polícia que temos, notificamos o candidato para que ele regularize, para que ele retire, enfim. Quando é uma situação de crime ou algo que possa ensejar crime, nós encaminhamos a denúncia para o Ministério Público. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de ficha suja. O que significa ficha suja? Porque daí a gente fala, mas o candidato, ele está condenado, ele está concorrendo. Como é que funciona, Juliana, a coisa do ficha suja?
ficha suja. Tá vendo, gente? Como tem que praticar. Exatamente. É que nem a 70ª, 26ª. Eu prefiro falar critérios de inelegibilidade. Isso, pronto, tá que aí certo. eu não me atrapalho. Como é que funciona? Explica pra gente. Bom, no momento do registro de candidatura, da análise do registro de candidatura, há alguns requisitos que precisam ser preenchidos pelo candidato, né? Nacionalidade brasileira, idade mínima, então tem algumas situações. Dentre elas são as passagens que a pessoa possa, os crimes cometidos ou os processos respondidos na justiça. É a instância de condenação, A instância de condenação, isso é importante, não é em qualquer situação. Então nós pedimos certidões, por exemplo, de algumas varas para a gente verificar a situação do candidato na circunscrição. Declaração de bens. Declaração de bens. Então essa declaração de bens, na verdade, ela é uma declaração mesmo, ela é declaratória. Isso. A gente não pede o imposto de renda. Por isso que às vezes vocês veem alguma divergência, né? Fulano declarou tanto de bens, é declaratório mesmo, né? Não é o imposto de renda que a gente pede. E nós fazemos análise dessas situações. Então, o candidato, quando ele se encaixa em algum requisito não permitido, que a gente chama de inegibilidade, ele tem o registro, ele pode ter o registro de candidatura dele indeferido. Ou se alguém tiver notícia, por exemplo, nós publicamos um edital e abrimos para a sociedade trazer-nos notícias de qualquer tipo de irregularidade sabida daquele candidato, né? Ele praticou algum crime, ele tem alguma incidência que enseje, né? Que o impeça de participar. Então é um momento que ele pode impugnar o registro de candidatura. Então tem um prazo que a gente abre, ele impugna e a gente verifica se aquilo tem razão de ser ou não. Certo? E aí a gente analisa esses dados, enquadrando-se na questão do ficha suja. Boa! Enquadrando-se nessa situação, o registro pode ser indeferido. Mas legal. Isso não impede o candidato de continuar fazendo a sua campanha, tá? Perfeito. Porque vai até a última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode recorrer até lá. E lá vai ser. E aí a gente não pode barrar a campanha dele, porque vai que reforma, né? O que nós aqui em primeira instância, por exemplo, decidimos. Então, tá ele continua concorrendo. Ainda tem uma chance, né? Ainda tem recorrer uma chance. Lá em cima. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de boca de urna. O que significa boca de urna? Boca de urna é a propaganda no dia da eleição que não é permitida. Não é permitido. E quais são as ações que são consideradas boca de urna? Qualquer tipo de propaganda, distribuição de santinhos, bandeiras de forma coletiva, tá? Porque a manifestação silenciosa do eleitor, ela é permitida. Você pode votar com a camisa do seu candidato sem problema nenhum. Tranquilo. Desde que você vá votar, volte para sua casa, não aglomere, não fique fazendo propaganda, né? Porque pode ser considerado boca de urna. Exato, boca de urna. E é próximo, tem uma distância do local de votação? Como é que funciona? Ela é proibida em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então essa história dos 100 metros, 200, 300, não. Em qualquer situação. No dia da eleição não é permitido. O que ocorre é que fala assim, nossa, mas eu vejo santinhos no chão, alguém distribuiu. Meia-noite, que é o limite permitido para que você possa fazer propaganda, os candidatos sujinhos, eles costumam jogar os santinhos no chão, próximos ao local de votação, para que a pessoa vá ao encontro desses santinhos no outro dia. Presta atenção no que ela está falando, se você é candidato, para você não ser enquadrado na ficha do sujinho. Do sujinho, né? Então, assim, que é crime ambiental, inclusive. Está cometendo 2 crimes. 2. Então, assim, faça uma campanha limpa, faça uma campanha decente, exponha as suas ideias, não suje as ruas, porque isso vai... Depois você reclama que, tem alagamento, é por conta disso. Isso dá um trabalho de serviço público, além de não ser eticamente correto, politicamente correto, e você dá um péssimo exemplo como candidato. Isso é importante também fazer. Existem formas eficientes de fazer campanha, e limpas, né? Exatamente. E pode até causar acidentes, que já aconteceu em diversos outros locais de votação. Né? Pessoas idosas, mesmo perigoso. Qualquer pessoa, aquele papel na calçada, ele fica muito, deixa vulnerável o piso, né? Exato. Então a pessoa vai passando ali e vai tendo problemas, né? E quem já decidiu em casa, né? Já saiu aí com a intenção de voto, não vai ser no meio do caminho que essa pessoa abaixei, peguei aqui, a sorte vai ser desse candidato, vou votar nele. Pode até acontecer, mas é tão mínimo que não vale a pena sujar a cidade desse jeito. Tá curtindo? Então segura mais um pouquinho que a gente vai para o intervalo rápido e voltamos para o terceiro e último bloco do Visão Social. Segura aí que a gente volta já.
eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós do Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Estou aqui com o Fábio. Nós estamos no estúdio, no novo estúdio da TV Rio Preto. Nós estamos mudando, viemos para um estúdio especial aqui dentro da Unorte, porque daqui nós vamos fazer muita coisa levando para a cidade, levando para Rio Preto, levando para você. A sociedade, as indústrias, o comércio, os fatos que acontecem na rua, isso tudo nós vamos trabalhar em cima para ajudar as pessoas que precisam, ajudar o governo, que é a nossa função. Exatamente, né? Colaborar, informar e dar alternativas. E tudo isso humanisticamente. E ao vivo. Sem perder a linha. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Visão Social e agora, gente, ó, com uma novidade importante. Imagina, você ia para a cabine de votação, para a sua zona eleitoral, vou votar, vou registrar meu voto, vou levar meu celular, Não pode mais. Não pode. Na verdade, nunca pôde. Nunca pôde. E agora menos ainda. Ó, tá vendo só? Tá vendo só? Mudou agora, né, Juliana? Na verdade, o que acontecia era o seguinte, você não pode entrar com o celular ligado, isso sempre foi proibido, então não é uma inovação essa situação de entrar com o celular ligado dentro da sessão. Já era uma transgressão. Já era uma transgressão. Já não era permitido. E até porque o e-título, ele está no celular, né? Então, assim, as pessoas hoje usam o celular para se identificarem, né, na urna eletrônica. Então, esse não é o problema. Só que aí, recentemente, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, referendou que o mesário, ele deve reter esse celular na mesa, ele deve solicitar ao eleitor que coloque o celular sobre a mesa e se dirija à cabine de votação, justamente para evitar que as pessoas tirem foto e causem qualquer tipo de constrangimento ou embaraço ao voto. Olha, tá vendo a importância disso, gente? Se a gente imagina um país bacana, se a gente imagina um país melhor no futuro, que país que eu vou deixar? Não, que pessoas que você vai deixar, que educação que você está dando para o seu filho para este mundo. Então começa dentro de casa a educação, não é isso, Juliana? Exato. Então assim, se você instrui legal o seu filho, se você dentro da sua casa exerce a democracia, deixa livre as pessoas para escolherem, isso faz parte de uma boa educação que faz um mundo melhor, uma sociedade melhor. E isso você tem a capacidade de exercer nas urnas, a partir da casa da pessoa, não é isso? Exato, é o reflexo, né? É o reflexo da nossa casa. Tá vendo, gente? É muito importante. Nós vamos exercer agora, no dia 2 de outubro, o nosso direito de escolher quem governa esse país. E esse é um direito seu e exclusivo, intransferível. Portanto, não deixe de votar, vote, vá até as urnas, exerça a sua cidadania, levante no domingo de manhã bacana, feliz, já com seu voto definido, vai lá e escolha aquele que você imagina que esteja mais preparado para governar o seu país. Deixa isso livre para as pessoas, não briguem entre as famílias, entre os amigos, não perca amizade com ninguém. Né? Porque a gente, logo na sequência, tem o Natal. Tem o Natal. Né? Tem a Copa, pessoal. Vamos nos unir. Copa do Mundo, ó, não é hora de brigar. E desde agora, não vamos brigar por causa de política, né? Exatamente. Vamos escolher bem, com a garantia de que ninguém precisa saber em quem você votou, mas não precisamos brigar por isso. Legal. Juliana, para a gente encerrar, né, esse Visão Social que foi muito bacana, eu te agradeço muito a você e em seu nome todos os servidores da Justiça Eleitoral no Brasil inteiro que exercem essa função tão bacana. Eu fiquei tão feliz de ver o teu depoimento, como é que você escolheu ser uma servidora pública do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, é bacana a gente ver e nos dá orgulho porque um servidor público como você, como o Dr. Pelarim, como outras pessoas que exercem cargos públicos decentemente, nos deixa muito feliz e orgulhoso. Então, queria que você deixasse uma mensagem para a gente fechar o Visão Social dessa semana e a gente que está chegando aí pertinho das eleições.
Bom, eu quero agradecer também, Fábio, Maravilha. pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a justiça eleitoral, sobre a democracia. Essa é a nossa razão de viver aqui no trabalho todos os dias. E vão votar conscientemente, escolham da melhor maneira e podem ficar tranquilos, a justiça eleitoral está se empenhando e fazendo de tudo para que no dia das eleições vocês possam exercer mais uma vez a democracia. Legal, muito obrigado mais uma vez, Eu que viu? agradeço. Sucesso sempre. E a gente fica por aqui com essa edição do Visão Social de mais uma semana, convidando você para estar sempre com a gente às quintas-feiras, programa inédito às 23 horas, aqui no canal 7 da NET TV Rio Preto, também nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook e também nos aplicativos. Vai lá no Play History, vai lá e TV Rio Preto, você pode assistir a nossa programação em qualquer lugar do planeta no aplicativo. Muito obrigado, obrigado a toda a nossa produção e a você também. Valeu, a gente se vê no próximo programa.